Olá, meu nome é Fernanda Guerra. Eu vou apresentar o trabalho Sonhos de um Estado Suicidário, Efeitos da Impossibilidade do Luto nas Subjetividades Contemporâneas. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pela minha colega, Pamela de Castro, ao longo da nossa graduação em Psicologia no Centro Universitário de Brasília, sob a orientação e a supervisão do professor Dr. Juliano Moreira Lagoas. E esse trabalho se estruturou a partir de três conceitos centrais, né? O conceito de luto, que durante a pandemia de Covid-19 se tornou uma demanda central na sociedade brasileira, né? Tanto pelo volume de mortes, quanto pelas próprias mudanças dos rituais de enlutamento que estiveram presentes nesse processo, mas também pelo agenciamento de uma espécie de banalização e invisibilização por parte do Estado dessas mortes que foram sofridas. Quando a gente fala de Estado suicidário aqui, a gente está falando justamente do Estado como um agente da sua própria catástrofe. É um conceito muito próximo ao de necropolítica e que aborda justamente o Estado engendrando um sistema político que se direciona muito mais a uma autodestruição do que a uma autopreservação. Né? E aí, nesse contexto, os sonhos, que na abordagem psicanalítica são um campo privilegiado de acesso aos conflitos e aos desejos inconscientes, uma espécie de índice de experiências de subjetivação de uma época, né? Todo esse contexto nos monta essa pergunta, né? O que a gente consegue observar através dos relatos de sonhos que emergem justamente em períodos históricos de grande tensão política e social, como o atual, como que foi a pandemia nos últimos 2 anos e meio. E para investigar essa questão, a gente pensou em três objetivos específicos que estão contemplados nesse objetivo geral, que foi o de investigar os efeitos da pandemia de Covid nas manifestações oníricas das subjetividades brasileiras, analisando, então, o impacto das práticas de gestão de crise adotadas pelo Estado, tanto na elaboração do luto, quanto na produção de mal-estar do Brasil atual. Para isso, a gente seguiu duas linhas metodológicas complementares. Né? A primeira, em que a gente coletou, categorizou e identificou a frequência de todas as falas relacionadas à pandemia feitas pelo governo de Jair Messias Bolsonaro durante esse período de 2020 até 2022. Todos esses materiais foram analisados em acordo com os princípios da análise do discurso proposta por Orlandi. E, paralelamente a isso, nós coletamos 69 sonhos que aconteceram durante a pandemia, dentre os quais 13 foram selecionados para entrevistas individuais, que foram guiadas pelos princípios metodológicos da psicanálise, isso é associação livre, de uma forma semi-estruturada. E aí todos esses materiais foram organizados, transcritos, analisados preliminarmente pelo Iramutec e, em seguida, uma análise mais aprofundada com base na interpretação dos sonhos discutida por Freud. E os resultados dessas análises foram os seguintes. Né? Nesse primeiro eixo, a partir dessa primeira frente metodológica, a gente chegou a 6 dispositivos necrogovernamentais que estiveram presentes na gestão e no discurso do Estado ao longo da pandemia. Foram eles a banalização da morte, a descredibilização das instituições sanitárias, a sobre-responsabilização do indivíduo, a promoção de soluções ineficazes, a disseminação de fake news e a desresponsabilização do Estado. Entre parênteses, é a frequência de cada uma dessas categorias ao longo desse período, março de 2020 a julho de 2022. No segundo eixo de análise, a gente identificou, a partir da nossa amostra, 3 tipos proeminentes de sonhos que aconteceram também durante esse período. Sonhos de ensaio alternativo aos conflitos da vida diurna, os sonhos regressivos a uma outra cena e os sonhos empobrecidos simbolicamente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma descrição um pouco mais aprofundada de cada um desses tipos de sonho para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais. E, por fim, o que a gente chegou de consideração final ao longo desse trabalho foi que o silenciamento, a invisibilização e a violência com que a morte e o adoecimento foram abordados socialmente durante a pandemia, com o aval e a participação ativa do Estado brasileiro, se revelaram como obstáculos à simbolização dessas perdas que foram sofridas pelos sujeitos ao longo desses últimos 2 anos e meio. Né? Em contraponto, a abordagem psicanalítica nesse cenário nos relembra justamente a potência que repousa na escuta e na valorização dos sonhos, né, enquanto instrumentos fundamentais aí, tanto a elaboração do trauma, quanto a construção da memória histórica e da memória individual. Então, é isso, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo nosso contato, um resumo do nosso trabalho para quem também tiver interesse e as referências bibliográficas. Obrigada!